Olá, meus caros, eu sou um brasileiro que nasci no Brasil, que vivo no Brasil e, portanto, minha cultura é formada pelas coisas que também influenciam fortemente a identidade nacional, as coisas culturais, e a identidade popular do Brasil foi formada muito pela música, mais do que pela literatura, a prosa ou a poesia, ou a literatura sociológica, né? Que teve um pouquinho mais de influência sobre a classe média, como, por exemplo, Casagrande e Senzala, como a ideia do homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda, né? Portanto, a música teve uma influência cultural e aqui é um canal que a gente trata de cultura e arte, temos várias manifestações artísticas, né? De música, de poesia, etc. Mas a identidade nacional também foi formada pelo esporte, nomeadamente pelo futebol, primeiro pela rádio, depois pela televisão, e especialmente uma identidade nacional formada pela seleção brasileira de futebol, a ponto de nós chegarmos a torcermos por partidos ou por pessoas na política, como se torce um time de futebol, isso é uma coisa incrível, né, no Brasil, e também, por incrível que pareça, pela Fórmula 1, que a partir dos anos 70 contava com José Carlos Patti, que morreu muito cedo no acidente que houve automobilístico, né? Com Emerson Fittipaldi, que é o principal bicampeão brasileiro e duas vezes vice durante os anos 70, formou uma equipe, a Copersucar, né? Que era uma equipe nacional de Fórmula 1, olha só que coisa interessante. Se não tivesse formado essa equipe, ele poderia ter sido campeão mais outras vezes, né? Ele teria sido trio ou tetracampeão, mas que coisa bacana, tentou desenvolver uma equipe nacional de Fórmula 1, né? Da equipe do qual participou, né, o Keke Rosberg, né, que depois seria campeão mundial de Fórmula 1, foi piloto, e era um piloto que deixava a preparação do carro para o Emerson Fittipaldi e pedia para copiarem a mesma configuração que o Emerson dava. Naquela época, um corredor de Fórmula 1 não era só o cara que andava mais rápido, mas era principalmente o cara que desenvolvia automóveis. E o Emerson Fittipaldi tinha sido um grande desenvolvedor de automóvel, assim como tinha sido Nick Lauda na Ferrari, depois na McLaren, né? E a era Senna, que é uma grande era de uma explosão nacional de Fórmula 1, que já pega um trilha que vem do Emerson Fittipaldi, depois do Nelson Piquet, que também é um exímio desenvolvedor de automóvel, né? Mas aí já é uma era onde pesava mais a pilotagem do que o próprio desenvolvimento do automóvel. E o Ayrton Senna era que ele procurava a melhor equipe para dirigir, enquanto que o Nelson Piquet desenvolvia um automóvel e o Emerson Fittipaldi entrou numa equipe para desenvolver o automóvel com a direção brasileira, que é uma coisa inédita na história e nunca mais se repetiu. Muito bem, quando nós chegamos então nessa era agora, que nós estamos no século XXI, com Lando Norris, com George Russell, com o Lewis Hamilton, né, e o Verstappen, a gente tem agora ver a TV e a mídia, que já não é mais centrada na televisão, mas está nas redes sociais, comparando essa geração com a geração de ouro, que seria a geração onde tinha o Alain Prost, onde tinha o Nigel Mansell, né, um francês, outro inglês, e tinha os dois brasileiros, o Nelson Piquet e o Ayrton Senna, né? Então seria essa geração tão, tão disputada, né, com pessoas concorrentes tão equivalentes como aquela geração. Naquela geração todos os quatro chegaram a ser campeões mundiais, e esse grupo que eu mencionei agora não foi. Mas esse conto do herói nacional, que a gente forma a nossa identidade brasileira, né? Ele é um conto de um herói nacional que ele se faz em frente a grandes competidores. E o que a gente viu nas duas últimas décadas é um domínio do Michael Schumacher no anterior, né? Na antepenúltima década, do Lewis Hamilton aqui nessa última década, mas parece claramente um domínio que é um domínio da máquina, né, e do automóvel, e muito mais do que habilidade. Nós temos pilotos muito habilidosos, mas se você pega um carro que seja levemente melhor, e levemente melhor na Fórmula 1 faz muita diferença, se você está 3 décimos sucessivamente, né, por volta melhor do que o seu companheiro, você vai ganhar uma corrida com meio minuto de diferença, que é uma grande distância
em termos de espaço. É como o cara está chegando na linha de chegada, o outro está lá na metade do circuito, né? E é o que está acontecendo agora, quando a Red Bull dá um troco, né, em termos de competitividade, agora em cima da Mercedes-Benz, que dominou uma era inteira, né? Foi precedido por uma era de domínio do Vettel, né, com a própria Red Bull anteriormente, né, e por uma era do Michael Schumacher, primeiro com a Renault e depois com a Ferrari, né? Então é um esporte individual, mas que tem 600 pessoas nas equipes maiores trabalhando para o desenvolvimento e torna uma desigualdade muito grande, né? Nós estamos vendo agora, por exemplo, o Hamilton, em termos de número, seria o maior piloto de todos os tempos, né? Mas ele estava sentado, ele é um bom piloto, mas estava sentado num automóvel que era superior, sistematicamente e às vezes enjoadamente, superior aos outros, a ponto de, no Brasil, ter desmobilizado o interesse. E o que é que aconteceu agora, né? Que a própria cultura brasileira de assistir Fórmula 1, mesmo sem ter nenhum representante do Brasil há vários anos na Fórmula 1, né, faz com que nós brasileiros passemos a assistir, voltemos a assistir Fórmula 1, mesmo fora da Globo, que não é a principal TV de audiência, né, e mesmo sem nenhum brasileiro. Nessa corrida agora da Áustria, nós tivemos uma questão bastante interessante, né? A Red Bull ela vem montando uma linha que passou a se mostrar superior à Mercedes-Benz, o que esboçava a Mercedes-Benz no início do ano, com um adendo agora de componente, né? Porque ela tem um escapamento que ela é formado pela Honda, é feito para aviões, e a Red Bull Ring, né? Ou seja, um anel de Red Bull, que é o circuito da Áustria, que é de propriedade da própria Red Bull, ele é numa altitude elevada e, além do mais, ele é um circuito onde o ponto mais baixo e o ponto mais alto tem uma diferença de 60 metros, né? E nesse contexto, um escapamento que é feito para avião, produzido pela Honda, né? Ele acaba funcionando melhor em espaços rarefeitos, e ao funcionar em espaços rarefeitos, né, como esse de altitude mais elevada, lugares mais elevados, né, de corrida, Interlagos é outro deles, né, que fica a 800 metros do nível do mar, ele tende a ter um desempenho melhor. E esse desempenho ele é corroborado ainda por uma articulação com um componente elétrico. Vocês sabem que hoje a Fórmula 1 ela é uma fórmula híbrida, né? Ela anda com uma propulsão que é ao mesmo tempo elétrica e a combustão. E a General Electric compõe, que é uma indústria, a GE, né, conhecida aqui no Brasil, que é uma indústria de material, genuinamente de material elétrico, ela é uma forma um dos componentes do carro da Red Bull, e como o carro é elétrico, a articulação elétrica junto com esse escapamento, né, forma um desempenho que tem se mostrado muito profícuo, né, para a Red Bull. Do outro lado, nós temos o Lando Norris, que é um grande piloto, aí uma grande dúvida, né? Porque dizem que o maior piloto da geração inglesa é o George Russell, mas o George Russell está correndo na segunda pior equipe da Fórmula 1 e ainda assim tem conseguido fazer o carro dele largar entre os primeiros, né? Ele conseguiu a nona colocação, largou em 8º lugar com uma Williams, o que é um feito enorme. O George Russell é considerado o melhor piloto inglês por vários, né? E está aguardando entrar no lugar da Mercedes-Benz, como o Hamilton acabou de confirmar que vai renovar o contrato até 2023, né? Estará na Mercedes-Benz até 2023. Não se sabe se o Hamilton exigiu que o Bottas continuasse, porque ele é um bom escudeiro, ou se aceitou a entrada do Russell, né? Que na primeira corrida que entrou, quando o Hamilton estava com Covid em 2020, né, ia ser o campeão, ia ser o vencedor, se a própria equipe não tivesse cometido um erro grave que acabou afetando o desempenho e tirando dele a primeira colocação na primeira corrida. E a gente vê, por exemplo, que tem vários outros pilotos, como o Alonso, que foi bicampeão mundial, como o Ricardo, que é uma das pessoas que mais ganham na Fórmula 1, que está dirigindo a McLaren, né? O Alonso Alpine, né?
e o Ricciardo da McLaren, que são pilotos que estão demorando para adaptar, vem melhorando o desempenho. O Alonso tem melhorado muito rapidamente o desempenho, e o Ricciardo, apesar de estar começando a dirigir melhor o carro, né, está tendo uma diferença de desempenho muito grande para o Lando Norris, que é considerado o outro inglês da mesma geração de George Russell, e ele tem conseguido desempenhos inacreditáveis, né? A Ferrari vinha tendo desempenho muito bom, porque ela conseguia fazer com que o carro estivesse muito no chão na época no momento da classificação, mas isso provocava que era muito bom para classificar, mas provocava um desgaste de pneu que afetava o desempenho da Ferrari. A Ferrari agora optou por retardar, né, esse coeficiente aerodinâmico, não tendo desempenho tão bom, não chegou a estar nem entre os 10 primeiros, mas passa a ter um desempenho melhor durante a corrida, e foi o que se viu agora. O Leclerc talvez tivesse um desempenho melhor se o Pérez não tivesse tirado ele da pista 2 vezes, quase que criminosamente, né? E o Sainz obteve um bom resultado, chegando aí entre os 5 primeiros nessa corrida, o que mostra que a reconfiguração da Ferrari para a corrida, ela não é tão ruim, né? Mas a Ferrari não é uma equipe que disputa a ponta. Mas o Lando Norris, enquanto o Ricciardo tem ficado lá no 10º lugar, no 9º lugar, o Lando Norris está recorrentemente disputando os primeiros lugares, tanto na classificação, por pouco não ganhou a pole no GP da Áustria, né? E se não fosse o desconto de tempo que foi incorretamente dele tirado pelo movimento que ele fez na curva, que foi um movimento natural, e a Red Bull protestou dizendo que o Sérgio Pérez foi retirado para a prova, e não foi, era um movimento natural que ele fez, foi muito chato isso, né? Ele teria sido o segundo colocado nessa corrida, mas o Lando Norris tem conseguido fazer a McLaren ficar na frente da poderosíssima Mercedes-Benz, dirigindo o mesmo motor Mercedes-Benz, mas parece que o carro dela agora, do ponto de vista aerodinâmico, é muito superior. Então, aquela coisa que eu dizia, né? Poxa, eu acho que o Alonso é um melhor piloto do que o Vettel. O Vettel é um bom desenvolvedor de carro, coisa que é cada vez mais rara na Fórmula 1, um piloto que chega lá para melhorar o desempenho do carro, mas o Alonso ainda é melhor do que o Vettel nisso. E eu ainda acho o Alonso um piloto equivalente ao Vettel, se não melhor do que o Vettel, mas o Alonso ficou 2 anos fora da Fórmula 1, né, e está numa equipe que não tem um desempenho tão grande. O Vettel contribuiu para o desenvolvimento da Aston Martin, né, que é de propriedade do Stroll, que é o pai do próprio colega dele de equipe, e tem ganhado, né, no seu primeiro ano tem tido desempenho melhor do que o próprio Stroll, ajudou a desenvolver a Aston Martin, né, mas porque o Alonso sai de um patamar inferior, a capacidade dele de fazer a Alpine evoluir, ela é uma capacidade mais restrita, né, do que as possibilidades do que o Vettel tem tido. Mas ele tem se mostrado, né, se adaptando ao carro e tem feito o carro evoluir, e o carro começa a ter, e ele mostra ele evoluções, e ele mesmo começa a galgar posições na pole position nem tanto, né, mas no final da corrida melhor do que vinha tendo no início do ano, né? E aí fica muito curioso, porque a gente não está com Vettel e com Alonso no melhor da sua carreira para comparar com essa geração que chega agora, né? O Albon praticamente saiu fora da Fórmula 1, mas o Russell e o Lando Norris, né, são 2 ingleses aí da Era de Ouro, que estão vivendo ainda numa Era de Ouro do Hamilton, né? O Hamilton, em tese, apesar dos 36 anos de idade, está com todas as suas faculdades, né, de habilidade, mas a gente vê aí o peso, né, e o peso da direção. E às vezes esse peso da direção ele fica com uma dificuldade de ser filtrado, dado o desempenho que a gente tem na corrida. Eu tinha conversado muito com amigos nossos, né, durante a era do Vettel, o vencimento das vitórias do Vettel na Red Bull, mas falou, poxa, o quanto isso é o Vettel, quanto isso é o carro, né?
Quando a gente troca para carros melhores, às vezes um piloto que é relativamente inferior, é bom piloto, mas é relativamente inferior ao outro, acaba tendo desempenho porque está numa nave que voa muito, né? Então, por exemplo, nós tivemos o Button e o Rubinho Barrichello, que são muito bons pilotos, mas que talvez não fossem os melhores pilotos de uma determinada época, ganhando o campeonato mundial de Fórmula 1 por equipes, né? Porque estavam deitados num carro que tinham o difusor lá, né? Que acabava tendo, da equipe Brown, que acabava tendo um desempenho melhor do que os outros, né? Então, nosso julgamento ele fica filtrado por isso. Mas o fato é que a Fórmula 1 voltou, né, a uma competitividade que não se via há muito tempo. Com a gente tendo 3 equipes aí passando a disputar agora sistematicamente as primeiras posições, a Red Bull, né, no início do ano a Red Bull e a Mercedes-Benz, e agora com a McLaren se infiltrando entre as duas, a McLaren do Lando Norris, não a do Ricardo, que é um dos caras que mais ganha na Fórmula 1, se infiltrando nesse lugar todo. Né? E a cultura brasileira, que dos últimos 50 anos, que foi moldada com isso, ela passa a assistir novamente a Fórmula 1 pela Bandeirantes, que não é a TV de maior visibilidade no Brasil. E a pergunta é, né, se nós tivermos um herói brasileiro agora, que pode ser os Fittipaldi, nós temos 2 Fittipaldis correndo em 2 categorias, né, de Fórmula 1, um lá nos Estados Unidos, outro na Europa, que são promissores candidatos a entrarem na Fórmula 1. A gente precisa ver em que contextos eles entram, em que equipes eles entram. O Nelson Piquet dizia que o Ayrton Senna procurava ir na equipe melhor, né? Aliás, uma coisa que a gente vai discutir no futuro é que o Senna deve muito ao Nelson Piquet as vitórias que tem, porque o Nelson Piquet ele recusou ir para a McLaren. Por que ele recusou ir para a McLaren? Porque a vida inteira a McLaren foi inimiga dele, tanto lá na época da Fórmula 3 inglesa, né, até chegar na Fórmula 1. Tanto que ele colocou tanto empecilho para ir para a McLaren que a coisa não aconteceu e a McLaren acabou contratando o Ayrton Senna. E a pergunta é, o Ayrton Senna, né, que quando estava na Lotus, não conseguiu gerar o resultado para ser campeão mundial. Conseguiria o Ayrton Senna ser esse campeão mundial, ter essa fama mundial, se o Nelson Piquet tivesse aceitado, né, o convite para ir para a McLaren? O Ayrton Senna tem os seus primeiros títulos na McLaren, né? Depois ele pula para Williams, uma Williams começava uma era decadente frente à Renault, que acabou dando o prêmio mundial para o Michael Schumacher, né? Então, o Nelson Piquet poderia ter ganhado pelo menos mais um título. Eu acho que em 3 anos, pelo menos um desses títulos seria do Nelson Piquet. O Nelson Piquet seria tetracampeão, né? E o Ayrton Senna, que é um ultra super campeão, né, teria conseguido chegar lá. A morte do Ayrton Senna foi uma morte de herói nacional. A seleção brasileira de 94 entrou na Copa do Mundo com bandeiras com a faixa em homenagem ao Ayrton Senna, né? Foi uma comoção nacional imensa, né? Poderíamos nós recuperar essa ideia do brasileiro vencedor na Fórmula 1 em breve, em meio a essa disputa entre Lando Norris, George Russell, Hamilton, né? Fernando Alonso, Vettel, e seria essa geração uma geração equivalente à dos anos 80, né? Essa é uma pergunta que a gente pode desenvolver no futuro, mas ficam essas questões culturais aí para a gente, que vão das esportivas às questões culturais, que a gente retoma essa discussão em breve. Um abraço e até outras oportunidades.